E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Continuamos aqui a nossa série de revisão para os vestibulares paulistas. Vocês que estão acompanhando essa playlist já vem aí de uma estrada revisando os 4 vídeos para a Unicamp, tá legal? E agora a gente começa uma série para revisar FUVEST, beleza? Digamos que quando você vai fazer FUVEST, o seu ambiente aqui é aristocrático. E o que isso quer dizer? Eu vou dar uma chave de raciocínio, é uma anedota para você entender como se pensa a FUVEST. Vai que é a primeira vez que você está prestando, né? Digamos que quando você presta FUVEST, você está lidando com um universo de aproximadamente, uma estimativa, 150 mil candidatos. Ou seja, quando você faz a prova da FUVEST, você está enfrentando uma prova que tem 90 questões, 5 alternativas e é tudo ou nada. Ou seja, digamos que você vai prestar direito ou então medicina, das 90 questões, a nota de corte costuma girar entre 80 e 83 questões. Ou seja, uma questão errada e você já está fora do jogo. Na FUVEST, tubarão anda com tubarão e sardinha com sardinha, como diz o ditado popular. Voltando à anedota, isto significa dizer que o nosso ambiente, o nosso reino aqui, digamos que é o reino da aristocracia. Você tem que pensar tal como um grego, um romano. É gladiação, cara. Você vai entrar na prova para poder mandar bem e gabaritar essas questões, tá certo? Fábio, como assim aristocracia? Como eu disse para vocês, é uma anedota. Quando você vai fazer o Enem, por exemplo, você está lidando com uma avaliação que tem uma teoria de resposta ao item, né? Existem questões com maior gradação, menor gradação, questões fáceis, médias e difíceis. O Enem é uma prova destinada a 5,5 milhões de pessoas, aproximadamente. Sendo que dessas, na maioria das vezes, 5 milhões, 4,5 milhões realizam a prova. E quando você faz o Enem, na teoria de resposta ao item, existe então ali, digamos, um algoritmo, uma inteligência, para poder então dar uma nota progressiva para você. Digamos que assim, o Enem então, se comparado com a FUVEST, se torna o reino da democracia. O propósito do Enem é democratizar o acesso ao ensino superior. Percebe? Agora, o reino da FUVEST, ele pratica uma outra linguagem. Bom, feita essa interpretação então, nós vamos trabalhar aqui com 3 grandes conjuntos de questões da prova da FUVEST. São eles: Brasil República, o primeiro grupo de questões, depois Modernidade, no próximo vídeo, e então Nova Ordem Mundial, tá certo? Ou seja, História Contemporânea. Agora perceba, repito e reforço, isso não significa que só caem esses 3 temas. Significa que você tem que saber bem história, mas predominantemente esses temas são os mais recorrentes, perfeito? Saca só, quando você fala de Brasil República, uma forma de você acessar esses temas é organizando o seu estudo da seguinte maneira. O Brasil teve 3 repúblicas. A primeira república é aquela de 1889 até 1930, combinado? Como você bem sabe, essa primeira vida republicana, ela tinha uma democracia lacunar, ela tinha uma democracia precária, porque via de regra existia o voto de cabresto, né? A degola, o bico de pena, enfim, as fraudes eram a regra. E você sabe muito bem que o nosso federalismo também era um federalismo torto. Ou seja, esse federalismo era comprometido pela chamada política dos governadores, a política do café com leite, aquela teorizada por Campos Salles, tá certo? Acontece que existe uma segunda vida republicana. Essa segunda vida republicana, digamos que seria aquela inaugurada em 1945 e que então durou até 1964, até o golpe militar. Qual que é a principal marca dessa segunda república? É o que a gente vai chamar de pluripartidarismo. Ou seja, se a gente tem que ter uma referência principal a partir da qual a gente analisa a história do Brasil, pluripartidarismo.
quais são os 3 grandes partidos dessa Segunda República. Guardem isso. À sua esquerda você tem o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, criado por Vargas, para atender, digamos, o corporativismo dos vários sindicatos que existiam no Brasil e manter ali a chama acesa do queremismo. No centro você tinha o PSD. Esse PSD também criado pelo Vargas, mas um partido mais urbano, de classes médias, executivos, né? Você tinha também funcionários públicos. É o partido que vai eleger JK. Um pouco mais à direita, você tinha o grande fiador, digamos, da estabilidade no legislativo, a União Democrática Nacional, um partido mais conservador. Digamos que o do Carlos Lacerda, aquele responsável então pelas marchas da família com Deus pela liberdade. Tá legal? Guardamos isso daqui. Por fim, para terminar esse vídeo, nós estaríamos vivendo então a nossa Terceira República. E esta Terceira República viria de 1988 até os dias atuais, ou seja, 2020. Combinado? Agora, qual é a grande marca dessa nova república? Pois é, cara, você vai chamar esta república de nova, se comparada com a velha república, aquela primeira. Sacou o raciocínio? E aqui você tem a chamada Constituição Cidadã, porque pela primeira vez, efetivamente, pela primeira vez na história do Brasil, você tem de fato uma sincronia, ou seja, uma coexistência de direitos civis, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, direito de ir e vir, com direitos políticos. Você pode formar sindicatos, partidos políticos, eleger e ser eleito, tá legal? Assim como também é a primeira Constituição a efetivar os direitos sociais, ou seja, uma vez que o Estado está arrecadando o nosso dinheiro, a gente quer saber que raios ele está fazendo com o nosso dinheiro. SUS, educação, mobilidade urbana, bem. Percebam então que a marca dessa nova república seria a efetivação desses 3 direitos. Repetindo de maneira diferente. Fábio, pelo que eu estou vendo aqui, você fez um enquadramento, né, um frame, uma moldura, para eu poder então ter um recorte rápido dessas 3 vidas republicanas. Aqui no primeiro momento, segundo momento e terceiro momento. Para eu poder concluir, o que existiria entre essas repúblicas? Você teve de 1930 até 1945, tudo bem que o Vargas teve ali o seu período constitucional, mas em linhas gerais, o Vargas era um grande herdeiro da ditadura positivista lá dos Castilhos. Aqui nesse momento, você vai ter autoritarismo e particularmente a ditadura civil do Estado Novo, de 37 até 45. Logo depois da Segunda para a Terceira República, você também vai ter um regime autoritário, a ditadura instalada em 1964 e que dura então até 1985. Ou seja, aqui você tem uma ditadura civil e aqui você teve uma ditadura militar. Eis, portanto, a sua conclusão. A primeira conclusão para terminar é: temos 132 anos, mais de 130 anos de vida republicana entrecortada por 2 ditaduras. Fábio, mas ainda me resta uma dúvida. Aqui nós temos 41 anos de vida republicana. De fato, mas uma democracia precária. Tá certo? O voto era aberto para homens maiores de 21 anos, como vocês bem sabem. Na Segunda República, efetivamente, você tem uma democracia, mas ela só dura 19 anos. Agora, nós atualmente estamos vivendo 32 anos de vida republicana. Pois é, com 2 impeachments, tá certo? E vocês sabem muito bem o quão frágeis são as nossas instituições hoje em dia. Perfeito? Acompanhe aqui a nossa playlist de Brasil Contemporâneo para você entender o que está acontecendo. Portanto, é a primeira vez na história do Brasil que nós temos 32 anos de vida republicana e democrática. Isso diz alguma coisa a respeito do nosso país e, efetivamente, prepara você para a FUVEST. Combinado?
Bem, continue nos acompanhando aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com as suas amizades. Isso faz diferença e robustece também o nosso trabalho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e bons estudos!